Ó, pessoal, saiu uma pesquisa lá nos Estados Unidos, tá? A gente sabe que em 2024 haverá eleições presidenciais nos Estados Unidos. E o resultado dessa pesquisa ela serve como uma observação, tá? Uma análise que a gente precisa fazer, mesmo a gente estando um pouco longe, né? A gente está aqui no Brasil, mas a gente vê o que acontece lá nos Estados Unidos. E essa pesquisa mostra aí o Donald Trump com 51% das intenções de voto contra 42% do Biden, que é o atual presidente dos Estados Unidos. Tá? E a princípio, o resultado dessa pesquisa ela reflete muito bem o momento, né, que boa parte dos trabalhadores norte-americanos estão pensando a respeito da situação no próprio país. Né? O governo Biden, pelo menos na minha avaliação, é um governo que tem lá suas impopularidades. O Biden também tem algumas atitudes muito questionáveis. Mas apesar disso, o governo em si é um governo que até o presente momento está se mostrando ser um governo de contenção de danos, onde o Estado em si ele teve um papel um pouco mais estratégico do que teve no governo do Donald Trump. Tá? E isso tem gerado, de uma certa forma, esse resultado. Tá? Ó, o ex-presidente Donald Trump, provável candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos, lidera aí com 51% das intenções de voto, enquanto o democrata Joe Biden, atual ocupante do cargo, registra 42%. É o que diz uma pesquisa recente realizada em colaboração pela ABC News e pelo Washington Post, tá? Vamos lembrar, gente, que boa parte das pesquisas que são feitas nos Estados Unidos são pesquisas por telefone. É muito raro pesquisa presencial nos Estados Unidos, tá? E não estou dizendo que pelo fato de ser pesquisa por telefone ela não seja boa, né? Não é essa a questão. Mas a gente sabe que as pesquisas por telefone ela tem um componente, ela pode ter um componente de manipulação um pouco maior, né? A popularidade de Biden, que busca a reeleição no próximo ano, está em apenas 37%, a classificação mais baixa dentre todos os mandatários desde o início das pesquisas da ABC News em 1986. E olha só, a desaprovação do Biden está em 56%. Então, mesmo ele fazendo um governo de contenção de danos, ele ainda tem 56% aí de desaprovação. Mas por que é que mesmo fazendo um governo de contenção de danos, um governo menos pior do que o do Trump, o Biden está tendo esta desaprovação? Na minha opinião, essa desaprovação está atrelada a algumas pautas, por exemplo, pautas de costumes e a própria pauta econômica, tá? Ó, no que diz respeito à imigração e à situação na fronteira com o México, olha só. Esse também é um ponto importante que precisamos observar. A questão da imigração nos Estados Unidos está passando por um momento onde pessoas de outros países, especialmente pessoas que estão vindo dos países da América Central, né, da própria América Latina, que estão passando, onde seus países estão justamente passando por momentos muito difíceis nas suas economias, estão buscando os Estados Unidos para tentar conquistar o tal sonho americano, que até hoje ainda é vendido como esse dogma, essa percepção de que nos Estados Unidos qualquer imigrante vai mudar de vida. A gente sabe muito bem que não é assim, tá? Mas tá aqui, ó, no que diz respeito à imigração e à situação na fronteira com o México, 62% dos entrevistados desaprovam como o governo está lidando com o assunto. Milhares de pessoas, principalmente da América Latina, têm buscado entrar nos Estados Unidos, muitas vezes ficando presas do lado mexicano sem perspectiva de obter visto ou asilo. Os republicanos têm utilizado esse tema em sua retórica anti-imigração. Então, nós temos aqui um repeteco, né, neste assunto em específico do que foi a campanha de 2016 do Trump e do Partido Republicano como um todo. Nas eleições de 2016 eu lembro que o Partido Republicano bateu muito forte nessa questão da imigração.
Porque é a velha narrativa de sempre. Ah, nós não podemos deixar que os imigrantes entrem no nosso país para tomar os nossos empregos. Então tem toda uma questão, tem toda essa questão, né, de xenofobia mesmo, eu diria, tá? E o Partido Republicano usa deste tema para se aproveitar politicamente, sabendo que mesmo diante de um governo de contenção de danos, a vida do trabalhador norte-americano, estadunidense, não está fácil. Então você junta as dificuldades financeiras do cidadão estadunidense, cidadão médio, cidadão de baixa renda, você pega a situação apertada financeiramente destes trabalhadores e junta isso com a narrativa anti-imigração. E aí você tem um caldo de cultura, né, que acaba se tornando aí um discurso político muito forte que está sendo usado pelo Partido Republicano, tá? Outra área de vulnerabilidade para Biden é a economia. Embora alguns indicadores sejam favoráveis, como a inflação em queda e o desemprego abaixo de 4%. E aqui é interessante, gente, olha, porque assim, a inflação em queda e o desemprego abaixo de 4%, isso tem um custo, tá? E esse custo está caindo no colo de quem? Dos empresários ou dos trabalhadores? Porque aquela coisa, não adianta você apresentar índices de queda no desemprego se a qualidade dos empregos estão cada vez piores. E a gente sabe que, por exemplo, o trabalhador estadunidense não tem ganho real no seu salário mínimo desde os anos 80, né? Dos anos 80 para cá, o trabalhador estadunidense não teve ganho real no seu salário. Então, os salários nos Estados Unidos estão praticamente congelados e o salário médio, tá? Estão praticamente congelados. Só muda ali dentro do índice de inflação, que é uma correção, tá? Ganho real não existe desde os anos 80, desde o governo do Ronald Reagan, né? Que ficou conhecido aí por implantar políticas neoliberais durante seu governo. E apenas 30% dos entrevistados apoiam a maneira como ele gerencia a maior economia do mundo. 44% acreditam que a sua situação financeira pessoal piorou nos últimos anos. Então isso aqui é um reflexo também do que está acontecendo nos Estados Unidos. Tá? Isso diz muito sobre a atual situação do trabalhador estadunidense. Digo e repito, não adianta o governo baixar os índices de desemprego se não olhar a qualidade desses empregos, tá? Então, se o desemprego, a taxa de desemprego diminui e a qualidade dos empregos também diminui, isso não tem praticamente efeito nenhum na economia. Olha que eu nem sou economista, tá, gente? Isso é questão de lógica. E vamos pensar bem. A taxa de desemprego diminui e a qualidade dos empregos melhoram, ou seja, o trabalhador começa a ganhar mais, começa a ter seus direitos garantidos e tudo mais, os sindicatos começam a ficar mais fortes, então a economia começa a girar de fato, porque a renda do trabalhador teve ganho qualitativo e também ganho quantitativo. Mas a partir do momento que você aumenta a taxa de ocupação às custas da precarização do trabalho, então, logicamente que isso não terá efeitos tão positivos assim. Vai ter efeito positivo na planilha, né? Olha, nós diminuímos o desemprego, mas a qualidade dos empregos continua sendo uma droga, tá? E eu acho que é isso o grande problema lá nos Estados Unidos. A qualidade dos empregos, tá? Juntando-se ao fato do trabalhador estadunidense não ter ganhos reais no salário mínimo desde os anos 80, tá? A idade de Biden, atualmente com 80 anos, também é uma preocupação para muitos eleitores, com 74% afirmando que ele é muito velho para um segundo mandato, um aumento de 6 pontos percentuais desde maio. Isso contribui para que 62% dos eleitores democratas ou independentes próximos aos democratas acreditem que o partido deve escolher outro candidato, como Kamala Harris, né, que é a atual vice-presidente, o Bernie Sanders
e o Robert Kennedy Jr. Eu acho muito difícil que o Partido Democrata, por exemplo, emplaque aí o nome do Robert Kennedy Jr., porque ele é conhecido, inclusive, por adotar aí discursos bem estranhos, né? Por exemplo, discurso anti-vacina, teorias conspiratórias. Eu acho muito difícil o Robert Kennedy Jr. entrar aqui nessa jogada, tá mais. E eu também acho que o Bernie Sanders também pode não entrar aqui, porque a gente sabe que dentro do Partido Democrata o Bernie Sanders ele é altamente boicotado pelas pautas que ele defende, especialmente na economia, né, que são pautas mais ousadas, né? A gente sabe que o Partido Democrata nos Estados Unidos é como se fosse o PSDB aqui no Brasil, né? Então não é lá um partido de grandes mudanças, né? Seus quadros não defendem grandes mudanças, tá? No campo republicano, a pesquisa indica que 54% dos entrevistados acreditam que Donald Trump deveria concorrer novamente à presidência. O outro nome do partido lembrado é o de Ron DeSantis, com 15% de apoio. Agora, por que o Trump ele consegue ainda ter essa força dentro do Partido Republicano? Na minha avaliação, eu que sou um profissional de comunicação, eu vejo que o Trump ainda consegue ter essa força porque ele é uma figura caricata, né, gente? Ele é uma figura caricata. O discurso dele é um discurso sedutor, tá? E a gente precisa reconhecer isso. O discurso dele, apesar de ser um discurso extremista, mas é um discurso sedutor para muitos trabalhadores estadunidenses que estão passando por momentos dificílimos, tá? Então, é um discurso encantador. Juntando isso, logicamente, a teorias da conspiração, juntando isso ao negacionismo, tá? Juntando isso à pauta de costumes. Então, é todo um combo político que impulsiona a candidatura do Trump, juntando isso ao fato dele ser uma figura altamente caricata. E a imagem é muito importante. Vídeo que está acontecendo na Argentina, né, com o Milei, tá? Então, tem todo um método que a extrema-direita usa para manter seus nomes, né, competitivos, tá? E o Partido Democrata precisa entender isso daqui caso queira ainda continuar à frente do governo. Claro que a eleição é só no próximo ano, tem um certo tempo, mas não deixa de ser preocupante os dados dessa pesquisa feita, essa pesquisa que foi feita pela ABC em parceria com o Washington Post, tá? É muito importante. E a gente aqui no Brasil também precisa ficar de olho um pouco no que está acontecendo nos Estados Unidos, porque, querendo ou não, lá serve um pouco de referência aqui. O resultado da eleição nos Estados Unidos acaba respingando aqui no Brasil e também em todos os países da América Latina, tá? E, infelizmente ainda somos um quintal dos Estados Unidos, tá? O tempo parece ter melhorado a opinião dos eleitores sobre o governo Trump, com 48% considerando que ele fez um bom governo, um aumento em relação aos 38% de 2021. No entanto, 29% ainda acreditam nas alegações infundadas de fraude na eleição de Biden. Aí, ó. Isso aqui é um reflexo também. 48% dos eleitores estadunidenses que respondem essa pesquisa avaliam o governo Trump como bom. Tá? Na minha avaliação, isso diz muito respeito justamente ao discurso sedutor, né, às pautas defendidas e à atual situação precária dos trabalhadores estadunidenses, né, onde boa parte deles estão passando por momentos difíceis, tá? Precarização no trabalho cada vez maior, né? Durante nos últimos 2-3 anos, tá? Nos primeiros anos do governo Biden, a inflação nos Estados Unidos ficou altíssima. Isso corroeu os ganhos, né, da classe trabalhadora estadunidense. Então, tudo isso é fruto, tá, de todo esse desgaste interno na economia dos Estados Unidos, né? Fora também outros pontos que nós vimos nos últimos anos, tá? Guerra do Afeganistão, por exemplo, as gafes do Biden, né? Algumas medidas que ele tomou que foram impopulares, entende? Mas o Partido Democrata ainda tem um certo tempo para tentar recuperar, tá certo? Agora, outro assunto aqui que eu queria conversar com vocês, gente, diz respeito, agora voltando para o nosso Brasil, diz respeito ao MST, que o MST aumentou as críticas ao governo Lula pela lentidão do governo do presidente Lula em relação as promessas, né, que o Lula fez durante a campanha. Basicamente é disso que se trata, tá? Eu tô aqui no site da Folha, tá?
na coluna do painel do Fábio Zanini. Tá aqui, o MST aumenta críticas ao governo Lula e prevê protestos. Tá? O MST aumentou o tom das cobranças ao governo do presidente Lula pelo que vê como paralisia no processo de reforma agrária. As críticas agora se estendem à demora na aquisição de produtos da agricultura familiar pelo CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Convenhamos, gente, que a reforma agrária nunca foi um ponto forte dos governos do PT. Tá? Isso não é opinião minha, são fatos. A reforma agrária nunca foi ali um dos pontos fortes dos governos do PT. Né? Diferentemente de programas sociais, diferentemente de estabilidade na economia. Agora, a reforma agrária nunca foi um ponto forte dos governos do PT. O PT nunca deu lá tantas atenções para a reforma agrária como deveria dar. Pelo menos a minha opinião. Tá? E aqui tem a afirmação do João Paulo Rodrigues, que ele é um dos membros da coordenação do MST. E ele disse o seguinte aqui na Folha. Até agora o governo não comprou 1 quilo de alimento da agricultura familiar dentro do programa de aquisição de alimentos. As famílias se preparam para isso, plantam com expectativa, a insatisfação é grande. E eu compreendo e muito essa insatisfação do MST, porque a gente sabe o impacto que esse programa do governo ele gera nas famílias, né, que dependem, que sobrevivem da agricultura familiar. Né? A gente sabe como um programa como esse influencia a qualidade de vida, na própria economia. Tá? E aí quando você paralisa esse programa, deixa ele só no papel, né? Congela o programa e não faz nada, isso gera efeitos negativos, né? Isso gera essa insatisfação, porque é muito importante que o governo compre, por exemplo, produtos da agricultura familiar, porque isso faz de fato com que o dinheiro circule, gente. Porque uma coisa é o governo comprar do grande fazendeiro, né? O grande fazendeiro ele pode vender para o governo a um preço mais baixo por questão de escala, né? Por toda essa questão que a agricultura familiar, por muitas vezes, não tem o mesmo nível de produção do grande fazendeiro. Por isso que quando a gente vai comprar, por exemplo, produtos no supermercado, produtos, sei lá, legumes, frutas, é um pouco mais barato do que se a gente for comprar numa loja de orgânicos, né? Porque numa loja de orgânicos, os produtos que tem nas lojas de produtos orgânicos advêm justamente dessa agricultura familiar um pouco mais, digamos, mais rudimentar na sua produção. Isso tem um custo maior. Mas mesmo diante disso, o governo tem a obrigação de... o governo tem a obrigação, gente, de fomentar esse programa. Porque muitas famílias dependem da agricultura familiar para a sua sobrevivência. E até mesmo dentro da comunidade, esse programa ele ajuda a fortalecer a própria comunidade. Porque além da questão do dinheiro circular, isso resulta também na melhoria naquela comunidade. Então pode, por exemplo, com o dinheiro desse programa, né, através da venda de produtos, essa comunidade ela pode construir escolas, pode construir um posto de saúde, pode melhorar as vias, né, daquela comunidade. Então, esse programa de aquisição de alimentos ele tem um impacto que vai além só da venda desses produtos. Também tem um impacto social, né, tem um impacto econômico. E a paralisia disso daqui ela é muito prejudicial para o próprio governo, eu diria. Porque vamos lembrar que nas eleições do ano passado, o MST cumpriu um papel muito estratégico na campanha do presidente Lula. Tá? Porque vamos lembrar, quem elegeu o presidente Lula, gente, não foram os liberais, não foi a Faria Lima, não foi a grande mídia. Quem elegeu o presidente Lula foi a classe trabalhadora, né? Foram os mais pobres, né? Foram os camponeses. Então, se o governo continuar nesta paralisia, daqui a pouco vai ter protesto na rua, daqui a pouco vai começar a cair popularidade, vai começar a perder apoio. E isso é a receita que a extrema-direita precisa para voltar
né, a ter protagonismo. Então o governo precisa dar muita atenção aqui a essa galera, tá? Mas continuando aqui, ó, o PA fornece alimentação para a cesta básica, ações de caridade, asilos, hospitais e diversos serviços públicos. Então olha só o impacto que isso gera, né? O governo impulsiona, o governo patrocina esse programa e quem sai beneficiado é o próprio governo, praticamente. Porque aqui também tem uma questão de arrecadação, né, gente? Tem uma questão de arrecadação quando o governo compra destas famílias, né? E sai distribuindo esses produtos para hospitais, asilos e tudo mais, isso gera uma arrecadação também, tá? Então, é muito importante que o governo volte a dar atenção a esse programa e que não fique só no papel. A demanda do MST era que o gasto anual fosse de 1 bilhão e 100 milhões de reais, mas apenas 250 milhões foram autorizados no início do ano. Aí, o João Paulo Rodrigues fala o seguinte: e mesmo esse valor menor parece que se perdeu na burocracia. As reclamações também incluem o ritmo de assentamentos de famílias. A demanda do MST era de 50 mil em 2023, a um custo de quase 3 bilhões de reais. Nada foi feito até o momento, segundo o dirigente. Minha preocupação é que em algum momento as famílias comecem a fazer uma reclamação nacional, indo para a estrada, parando rodovias, por exemplo. Não está previsto no momento uma jornada de ocupações, mas já há uma reclamação de que precisamos de 5 mandatos do Lula para concluir o processo de reforma agrária. Tá? Então olha só aqui essa observação feita pelo João Paulo Rodrigues. Que para concluir um processo de reforma agrária no Brasil, olha que a reforma agrária, gente, é uma agenda do século XIX, tá? Reforma agrária é uma agenda capitalista do século XIX. Mas o João Paulo Rodrigues fala o seguinte: para concluir esse processo de reforma agrária no Brasil, precisa-se de 5 mandatos do presidente Lula. Lógico que o Lula não terá 5 mandatos, né? Ele só pode ter 2. Entendeu? Mas o que ele quer dizer aqui é que o governo precisa dar mais atenção a isso, porque isso aqui é uma gravidade, tá? Isso aqui é um problema, digamos assim, que precisa ter uma solução desde já, tá? E eu não vou criticar o MST se começar a fazer as manifestações, tá? Que isso fique bem claro. Se o MST começar a fazer manifestações, cobranças, né? Porque a manifestação é uma forma de cobrar o governo, de pressionar o governo. E este é um governo, apesar de ser um governo de esquerda, mas é um governo que precisa de pressão, tá? É um governo onde os movimentos sociais precisam pressionar, porque há espaço para negociação, diferentemente de um governo de direita, onde não há espaço de negociação, tá? Então não ficaria admirado se o MST começar realmente a fazer protestos em todo o país. E não irei criticá-los, tá? Então, isso aqui é uma atenção que o governo precisa dar urgente, precisa retomar esse programa, não ficar só no papel, né? Precisa dar amparo a essas famílias que sobrevivem da agricultura familiar, porque não adianta dar só atenção, não adianta só destinar o dinheiro do governo para os grandes fazendeiros, para o agro como um todo, tá? O grande agro, porque a gente sabe que quando o dinheiro vai só para a parte de cima, o dinheiro não circula, tá? Então também preciso destinar dinheiro do governo para essas famílias, né, que vivem da agricultura familiar, porque é uma certeza, uma garantia de que esse dinheiro vai circular e vai fazer com que os índices da nossa economia, isso vai ajudar, na verdade, com que os índices da nossa economia melhorem e ajuda nesse processo de recuperação, tá? Tô aqui para finalizar. O Rodrigues diz que tem conversado com membros do governo e sugeriu a criação de uma espécie de força-tarefa da reforma agrária. Até agora disse que não recebeu resposta. Procurado no Ministério do Desenvolvimento Agrário, não se manifestou. E olha que o Lula, durante a campanha, até onde eu lembro, o Lula bateu muito forte nessa questão da reforma agrária, né? Ele defendeu a reforma agrária, ele defendeu um equilíbrio, né, maior no que diz respeito
a compra de alimentos. Foi uma das medidas que mais repercutiram na campanha. Então atenção, presidente Lula. Atenção, ministros do governo, porque isso aqui envolve também outros ministérios, né, gente? Envolve o Ministério da Economia, também envolve o Ministério do Desenvolvimento, no caso aqui o Desenvolvimento Agrário, tá? Enfim, espero realmente que haja aí uma ação do governo, que saia dessa paralisia e que dê atenção a quem realmente o elegeu.